Olá, seja bem-vindo ao canal Raiane Gabriel Advocacia. É um prazer estar falando com você e para você hoje. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito diferente, de uma forma diferente da qual estamos acostumados. Nós vamos falar de como sair de uma negativa do INSS para uma aposentadoria de até R$ 4.500. E vamos entender isso na prática através da história do senhor João. Então vamos comigo. De acordo com o que eu for explicando para vocês, eu vou colocar aqui na tela o caso do senhor João e nós vamos iniciar justamente com ela. Vamos ver agora na tela o simulador do INSS, isso mesmo. Conforme vocês podem ver aqui, o senhor João analisou a sua simulação de aposentadoria. E de acordo com o que o INSS apresentou, o senhor João não teria direito a se aposentar com as regras anteriores à reforma. Como vocês podem ver, as regras anteriores à reforma, o senhor João teria 180 meses de carência, ok? Ele já preenchia, porque segundo o INSS ele tinha 256 meses. Mas ele precisava ter 65 anos e o senhor João na época tinha apenas 55, 1 mês e 16 dias. Já para a aposentadoria por tempo de contribuição, lá em 2019 o senhor João também não tinha as regras. Era necessário 35, ele tinha 32 e 5 dias. E tinha que ter 96 pontos, ele tinha apenas 87. E agora, passando para as regras atuais, as regras de transição, ele, segundo o INSS, também não teria direito. Pela regra pela aposentadoria por idade, que é uma transição também, o senhor João precisaria ter 65, ele só tinha 59. O tempo de contribuição ele tinha mais, a carência ele também tem mais, mas não tinha idade. Por aí tudo certo, a idade não é possível mudar, não é mesmo? Agora vamos analisar o tempo de contribuição, transição por pontos. De acordo com o INSS, também é um X, também é uma negativa, porque ele precisava ter 100 pontos nesse período. Só que, infelizmente, em 2023, ele só tinha 94 pontos. E o que é o ponto? É a soma da sua idade mais o tempo de contribuição. E de acordo com o INSS, ele só tinha 35 anos, 6 meses e 22 dias. Então, pelo sistema de pontos, ele também não teria direito. Já pela transição por idade, que é a idade progressiva, o senhor João, em 2023, ele precisava ter 63 anos de idade. E ele só tinha 59 anos e 27 dias. O tempo de contribuição e a carência, obviamente, estão preenchidas. Por outro lado, nós vamos analisar agora o pedágio de 50%. Bom, pedágio de 50% é uma das regras que a grande maioria preenche, porque não exige idade. Conforme a gente pode ver aqui, o senhor João, ele tem 32 anos e 5 dias, mas ele teria que ter, na época, 33 anos e 1 de contribuição. Ele também não preencheria e o valor seria muito baixo, praticamente o valor do salário mínimo. E agora, praticamente não, exatamente o valor do salário mínimo. E agora a aposentadoria por tempo de 100% de pedágio. O senhor João precisa ter 180 meses de carência, normalmente como em todos, ele já tinha mais, ele tem 294 meses, ter 37 anos e 11 meses, ele tinha apenas 35 de acordo com o INSS, e 60 anos de idade. Por óbvio, a idade não se muda, ele tinha 59 e 27 dias. Bom, agora vamos analisar. Aqui o INSS apresenta todos os vínculos do senhor João. Ok, é uma outra parte que vocês precisam observar, porque infelizmente o INSS não tem no CNIS exatamente as suas informações completas. E isso que te prejudica e muitas vezes você desconhece. Ah, mas eu já verifiquei. Infelizmente, tem coisa muito mais profunda da qual você consegue verificar sozinho. E esse foi um desses casos. Bom, se porventura o senhor João tivesse se conformado, ele estaria seguindo a vida dele, sem direito à aposentadoria, aguardando então fazer os seus 65 anos, já que ele é muito novo. Ou seja, na idade ali, no período, ele estava com quase 59 anos, e com quase 60 anos, melhor dizendo. Então, vamos entender como ficou. Lembra que a regra de aposentadoria de 100%, pedágio de 100%. Agora vamos voltar nela para a gente fazer uma comparação. Ele tinha
apenas que 180 meses de carência ele tinha mais. Ele tinha apenas 35 anos, 6 meses e 22 dias, conforme vocês estão vendo na tela, mas precisava ter, de acordo com o INSS, 37 anos, 11 meses e 25 dias. E 60 anos de idade. Ok, a idade não muda, mas, infelizmente, o tempo de contribuição está muito prejudicial, não é mesmo? Se fosse só a idade, ele já preencheria em alguns meses. Logo depois, em um ano, vamos dizer assim, 59, logo depois ele faz 60. Só que o tempo de contribuição de 35 para 37 seria bastante tempo. De acordo com o INSS, ele teria que esperar mais um tempo. Só que aí nós entramos com uma situação que não está certo. O que mudou no caso do senhor João? Um planejamento de aposentadoria alterou a sua realidade, porque você precisa analisar o passado. Foi exatamente o que foi feito. Ele tinha tempo especial, que infelizmente o INSS obviamente ele não considera isso automaticamente, afinal quem tem que levar isso para ele é o segurado. Ele tinha tempo especial a ser reconhecido, ele tinha vínculo trabalhista que não constava corretamente no CNIS, ele tinha vínculo trabalhista que não constava no CNIS, salários que precisavam ser corrigidos, que precisavam ser validados para aumentar e validar o valor da aposentadoria. E por fim, depois de realmente reconhecido todas essas pendências e apontado como regularizar cada uma delas, nós chegamos ao cenário atual do senhor João. Bom, o cenário atual dele, depois de reconhecer tempo especial, depois de regularizar vínculos, ele tem direito a aposentar? Vamos entender então. Aposentadoria do pedágio de 100%. Conforme eu vou colocar na tela, o senhor João ele tem sim direito a se aposentar com R$ 4.425,23. Haja vista que o senhor João não tem só 35 anos de contribuição. Depois de toda a análise, depois de toda a regularização, o senhor João tem 42 anos e 2 meses e 29 dias de tempo de contribuição. Ou seja, além também do 200 e pouco que o INSS acreditava que ele tinha de carência, ele tem 482. E a idade, por óbvio, ele só vai preencher agora em 2024, porque ele só preenche os 60 anos em 2024. Mas ainda assim, ele garante uma aposentadoria de R$ 4.425,23. Agora, nós vamos comparar qual que era realmente a resposta do INSS diante da aposentadoria pelo pedágio de 100% no caso do senhor João? Olha, conforme vocês conseguem ver, segundo o INSS, ele tinha apenas 35 anos, certo? E na realidade ele tem 42 anos, uma diferença gritante de 7 anos de tempo de contribuição. Segundo o INSS, ele não tem direito nem apresenta data. E dá ali um cálculo aproximado de R$ 3.287,68. Nós estamos falando de uma diferença de praticamente R$ 1.200 a mais na aposentadoria. Não faz diferença R$ 1.200 a mais mensalmente? Essa é a realidade. O senhor João sai de uma negativa para uma aposentadoria de R$ 4.425,23. Mas não para por aí. Eu vou mostrar para vocês que esse cenário para ele foi um dos melhores, com a RMI melhor, mas se porventura na data que o senhor João fez toda essa análise ele quisesse se aposentar, ele já teria direito. Como nós podemos ver na aposentadoria pelo sistema de pontos. É a famosa aposentadoria que soma a idade com pontos. Lembra que o INSS informou que o senhor João tinha apenas 35 anos, 6 meses e 22 dias, que ele precisava ter, com essa soma de 35, ele precisava ter 100 pontos. Ok, poxa, infelizmente, como ele tem pouco tempo de contribuição, ele já tem os 35 anos, que é o mínimo exigido, mas ele tem pouco tempo de contribuição de acordo com a idade dele, visto que ele é novo. Então, como que a gente fica depois do planejamento, depois da análise detalhada, depois da regularização de todo o passado? O senhor João não tem mesmo 35, ele tem 42 anos. Então, como que a gente fica? A gente vai para uma aposentadoria em agosto de 2023, logo na data onde o senhor João fez toda a sua análise de uma aposentadoria de R$ 4.108,29, como vocês podem ver. Isso mesmo,
Se porventura ele não quiser esperar, ele já tem a aposentadoria em 2023, o que na realidade, por óbvio, tendo mais de uma oportunidade de aposentadoria, quem faz a escolha é o próprio segurado, afinal ele escolhe se vale a pena esperar meses, um ano, para alguma diferença ali no valor da aposentadoria. Só que o ponto crucial aqui que eu preciso observar com vocês é: o que seria do Sr. João se porventura ele tivesse confiado no simulador do INSS? Se porventura ele tivesse pegado aquilo ali como premissa, como resposta absoluta e tivesse confiado nisso? Que na realidade ele já tem o direito à aposentadoria e não só tem o direito em si, mas o mais importante, garantir a melhor regra de aposentadoria, o mais importante, garantir o melhor valor de aposentadoria. Afinal, a fase da aposentadoria é o momento que você mais precisa de segurança e tranquilidade, e muitas pessoas, infelizmente, esquecem disso, porque estão no dia a dia trabalhando com a saúde em dia maravilhosamente bem, só que esquecem que nessa fase tão importante da vida precisa de uma tranquilidade, precisa garantir a melhor aposentadoria para então descansar e desfrutar dos seus dias. Sendo assim, o que nós concluímos? Deve sim tomar cuidado. Dessa situação de uma negativa para uma aposentadoria de 4.500 só é possível através de uma análise. É você entender que é preciso se cuidar, é preciso entender como está o seu caso perante o INSS. Não ter achismo, não ter eu acredito que sim, porque fulano, ciclano de tal disse algo, mas ter sim certeza, clareza sobre a sua situação perante o INSS e principalmente saber o caminho que precisa tomar para fazer valer todo o resultado através de cálculo. Afinal, o caso do Sr. João, por óbvio, precisou percorrer um caminho para trazer o conhecimento ao INSS, o direito dele. Sendo assim, o quanto antes se antecipar, você vai governar. O quanto antes você se prevenir, você vai ter o seu direito atendido. Lembro vocês o quanto é importante cuidar da sua futura aposentadoria e se porventura vocês ficarem com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, do tema do Sr. João, eu vou trazer aqui outros temas, outros casos semelhantes, outros casos bem diferentes também, mas na prática para que vocês entendam a importância de analisar o próprio caso. Se gostaram, compartilhe o vídeo, ative o sininho e envie para os seus amigos. Nós estamos aqui por vocês, afinal o conhecimento é poder.